Fala, Radical, boa noite! Que coisa boa a gente estar aqui. Eu quero começar orando, tá bom? Entregar esse momento aqui a Deus, diante do Senhor. Deus, obrigado por mais um domingo, Jesus. Obrigado por esse tempo de louvor maravilhoso que a gente teve aqui. Poder cantar, te honrar, te engrandecer, te adorar, Senhor Deus. Muito obrigado, Deus, por tudo isso. Deus, obrigado agora pelo tempo da palavra, Senhor Deus, que o Senhor possa estar me usando, Senhor Deus, e que o Senhor possa estar abrindo a mente, o coração, os ouvidos, Senhor Deus, de cada um que está aqui, para que possa entender a Tua palavra. Estamos falando de Ti, estamos falando do Teu Filho, Deus, falando de Jesus, que é o nome mais importante, o nome mais doce, a pessoa mais importante desse mundo para nós. Então, Deus, nos usa para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Gente, estamos aí nessa série, o Verbo se fez carne, falando sobre Jesus. Hoje é o nosso terceiro domingo, antes de chegar o Natal. Nós estamos a uma semana do Natal, passou ligeiro, hein? Há uma semana de comemorar o nascimento de Jesus. Mas você já parou para pensar o que é que faz essa data ser tão importante? Você já parou para pensar o que é que faz essa data ser celebrada no mundo inteiro? Cerca de 75% dos países no mundo celebram o Natal. São muitos. Nem todo país celebra, por exemplo, os países islâmicos não celebram o Natal, a China não celebra o Natal, Israel não celebra o Natal. Mas 75% dos países sim celebram. E a pergunta é, mas por que comemorar o Natal? Por que que nós paramos nesse mês de dezembro para poder comemorar o nascimento de Jesus? Tem um verso de cordel que eu fiz há muito tempo, que até eu começo dizendo isso. Dos 12 meses do ano, de dezembro é o mais bonito. Todo mundo prega a paz, confraterniza em nome de Cristo, mas ai daquele que não der um presente, pode gerar até um conflito. É verdade, é assim que acontece. Por favor, não me interprete mal, pois esse mês tão lindo que eu disse é o mês mais comercial. Nascimento de quem? Jesus? Eu não quero saber disso. Eu quero saber do meu presente de Natal. Infelizmente é isso que acontece. Muitas vezes a gente não quer saber de Jesus, mas a gente quer saber do presente. E eu trago esses questionamentos porque de nada adianta eu celebrar a vida do menino Jesus se eu não acreditar na morte e ressurreição do homem Jesus. De nada adianta eu celebrar a vida desse menino que nasceu numa manjedoura se eu não acredito, se eu não creio no Deus Jesus, no Jesus homem que morreu na cruz do Calvário. De nada adianta eu reconhecer que de fato ele existiu se eu não acreditar quem ele é, se eu não acreditar na sua divindade. Então eu não posso falar do bebezinho que nasceu em Belém sem levar vocês a crer naquele homem que morreu lá no Calvário, que morreu naquela cruz. Porque crer nesse bebezinho que existiu e até admirá-lo, muitos fazem. Embora 75% dos países celebram o Natal, mas acreditar que Jesus existiu, esse Jesus, essa figura histórica de Jesus, quase todos acreditam. Os ateus não, mas até o próprio islâmico acredita que Jesus nasceu. De acordo com o próprio Alcorão, Jesus ele foi um importante profeta, um mensageiro de Deus. Foi alguém que convocou os filhos de Israel para a adoração de um Deus único. Olha só, como é que o islâmico ele vê Jesus. Foi um grande profeta, ele levou o povo a adorar um único Deus. E é verdade, está correto, porque diversas vezes Jesus falou que nós devemos crer no Pai. Diversas vezes nós vemos Jesus recolhendo-se para orar ao Pai. Reafirmou diversas vezes o que Moisés escreveu sobre Deus, que Deus era o único Deus, que nós deveríamos amá-lo acima de todas as coisas. Mas o problema do povo islâmico, que é o mesmo do povo judeu, que é o mesmo do povo hindu, que é o mesmo dos taoístas, é que Jesus ele foi um grande profeta e ponto final. É que Jesus foi um homem de moral, que Jesus foi um homem ético, que Jesus foi um homem respeitado e ponto final. Mas nenhum desses acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Nenhum desses que eu falei aqui, eles creem que Jesus é o Filho de Deus. Para eles não, é demais aí. O judeu, por exemplo, ele crê que Jesus ele foi aquele grande
um profeta, que ele foi um grande judeu, que ele conhecia um conhecedor, um exímio sabedor da Torá, mas como filho de Deus, não. Eles acreditam que Jesus existiu, eles acreditam que ele nasceu em Belém, eles acreditam que ele foi criado em Nazaré, mas foi apenas mais um Jesus, um nome bastante comum naquela época. É mais um Jesus que nasceu. Não foi somente Maria naquela época que pôs o nome do seu filho de Jesus, havia outros Jesus naquela época. Até porque o nome Jesus, quando a gente traz ele, ele vem do hebraico, e trazendo ele do hebraico significa Yeshua. A tradução de Yeshua é Josué. Josué foi uma figura muito importante em Israel. Então, o nome de Jesus é um nome bastante conhecido, seria um nome muito famoso. É como se aqui no Brasil você tivesse aqui, sei lá, quantos Tiagos a gente tem aqui, só para ter uma noção aqui. Qual é o nome que mais repete aqui, vai, no Radical? João? Qual é o outro nome que mais repete? Davi. Então, pronto. Então, é como se aqui no Brasil fosse isso. Então, vou pegar um nome assim que é muito conhecido. Então, Jesus era um nome muito conhecido naquela época. A Bíblia, inclusive, relata outro Jesus. Quantos já viram outro Jesus na Bíblia, lendo a Bíblia? Alguém já se deparou com outro Jesus? Barrabás. A nova tradução da linguagem de hoje, ela traz, a NVT nem traz tanto, nem só fala o nome de Barrabás, mas Barrabás também era Jesus. E ali, diante do povo, a gente tinha Jesus Barrabás e a gente tinha Jesus ali, o rei dos judeus, vamos dizer assim. E naquele momento, olha só o que aqui diz Mateus, capítulo 27, verso 17. Quando a multidão se reuniu diante de Pilatos naquela manhã, ele perguntou: quem vocês querem que eu solte? Jesus Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Havia dois Jesus e a população optou por Jesus Barrabás. E optou por Barrabás porque não acreditava no Jesus Cristo. A palavra Cristo, ela significa ungido. Ela também tem a tradução de Messias. Então eles não acreditavam nesse Messias, eles não acreditavam nesse ungido. O povo optou por Barrabás por conta disso, porque para eles era muito difícil acreditar que aquele bebezinho que nasceu lá em Belém, aquele bebezinho que foi criado em Nazaré, ele seria o Messias. Aquilo ali era impossível de crer nisso, não dava para acreditar nessa história. Não tinha como acreditar nisso. Agora a pergunta é por quê? Por que eles não acreditavam? Por que esse menino, esse bebezinho que nasceu e que nós comemoramos esse Natal, por que ele foi tão desacreditado, gente? O que é que levou a essa descrença? Tanto por parte da elite judaica, como por parte do povo. O povo que andava com Jesus, o povo que corria atrás de Jesus. A Bíblia diz que onde ele ia, as multidões iam ao seu redor e iam atrás dele. Por que esse povo que andava com ele desacreditou dele? E diante dos dois Jesus, eles pedem Barrabás, que solte Barrabás e não Cristo. O povo aguardava um Messias, o povo aguardava um Salvador, o povo aguardava alguém que chegaria para pôr um fim no Império Romano, alguém que estabelecesse o seu reino e que trouxesse uma liberdade que há muito tempo Israel não tinha. Israel já vem de vários impérios, babilônico, persa, grego, o Império Romano agora estava dominando, enfim, eram muitos impérios, era muita dominação. Eles queriam essa liberdade. Quando esse Messias chegasse, os judeus seriam salvos politicamente, pois ele acabaria com o poderio romano. Ele faria com que Israel voltasse a ser aquela teocracia que foi, com um rei, embora fosse uma monarquia, mas um rei escolhido por Deus, que fizesse a vontade de Deus, assim como foi Davi, o grande rei. A expectativa dessa elite judaica em torno do Messias, que conforme a profecias lá de Isaías aponta, é que ele viria da linhagem de Davi, é que ele seria um rei, que esse bebezinho ele nasceria num palácio, e que ele seria superior a Davi.
E com a sua força ele iria destruir todos os inimigos, porque ele seria um grande comandante, assim como Davi foi. E Davi destruiu muitos inimigos, ele ganhou muitas batalhas. Então esse Jesus, ele é superior a Davi, então ele vai ganhar muitas batalhas. Ele é um Jesus que vai vir montado no cavalo com espada e que vai acabar com tudo. Só que não foi isso que aconteceu, gente. E aqui a gente está falando do Jesus histórico. E o que é que a história mostra para a gente? A história mostra que Jesus não nasceu no palácio, mas Jesus nasceu numa manjedoura, no andar de baixo de uma casa, porque não havia local para os seus pais, pessoas simples de Israel, se hospedarem. Não foi no palácio. A história não mostra que esse Jesus foi criado em Jerusalém, na capital, na cidade santa. Não foi lá, não foi na cidade principal que esse Jesus foi criado. Mas ele foi criado numa cidade sem significância alguma, chamada Nazaré, que ficava na região da Galileia. Essa era uma das regiões mais menosprezadas pela elite judaica, pelos fariseus, pelos saduceus daquela época. Porque era considerado uma região de muita gente pobre. E a pobreza para aquele povo era pecado. Então, era uma região de muitos pecadores. Sem contar que o Mar da Galileia era um local de mistura de povos. Porque era no Mar da Galileia, onde havia os pescadores e onde eles faziam o comércio, né? Comprava, vendia. E o cara que é comerciante, ele não tinha aquela opção de dizer, eu vou vender para esse, não vou vender para aquele. Ele vendia para qualquer um. Então, como ele tinha contato com muitos povos, o povo da elite judaica não gostava deles, era menosprezado. Para a elite da capital, ele era o nazareno. Se Jesus tivesse nascido no Nordeste, para a elite, ele seria, olha aí o Jesus baiano, olha aí o Jesus Paraíba, olha aí o Jesus nordestino. Isso era dito como uma forma de desprezo, de menosprezo mesmo. Era assim como eles tratavam. A história mostra que Jesus ele não teve uma profissão real. Jesus não foi de realeza. Jesus ele não foi um príncipe. Jesus ele não foi um duque. Imagina Jesus ser um rei da linhagem de Davi. Agora Jesus ele herda a profissão de seu pai. Qual era a profissão? Carpinteiro. E carpinteiro era uma das profissões mais menosprezadas daquela época também. Então Jesus ele é criado numa cidade menosprezada e ele herda a profissão do seu pai, que era uma das profissões mais menosprezadas daquela época. Sabe por que o carpinteiro era menosprezado, desprezado por aquele povo? Hoje em dia a gente olha para o pessoal que trabalha com carpintaria, marcenaria, a gente vê, né? O pessoal faz aqueles móveis lindos, né, de arquitetura, aquela coisa bonita. Obrigado. Mas o carpinteiro daquela época, ele não estava ali para poder fazer um armário bonito, um guarda-roupa bacana. Não era esse tipo de móvel que ele trabalhava. Um dos trabalhos maiores que ele tinha era construir cruz. Cruz era feito de madeira. Então o carpinteiro trabalhava construindo cruz. Só que para construir cruz, ele trabalhava para quem? Para o Império Romano. E o povo era contra o Império Romano. O judeu não queria saber dos romanos. Então ele era uma profissão que trabalhava para o Império Romano. E ele tinha que fazer, às vezes, de coveiro. Morria alguém, ele ia lá, ajudava a colocar o prego na mão. Ele ajudava a colocar a plaquinha lá. Ele tinha contato com gente que morreu, com bandido, que era quem ia para aquela cruz. Com gente que era impura. Então, por isso, o povo não queria saber. A elite judaica não conseguia compreender como é que aquele menino nasceu filho de um carpinteiro e ele se tornou carpinteiro também. Não faz sentido. Isso não tem o menor sentido. Além da carpintaria, uma outra profissão que era muito menosprezada naquela época era de pescador. Porque, como eu já falei na Galileia, o pescador ele tinha que lidar com esse comércio. O pescador tinha que lidar com pessoas impuras. O pescador, e outra coisa, a maioria das pessoas que eram pescadores eram pessoas analfabetas. Eram pessoas que não tinham instrução. Então, para a elite judaica, não fazia sentido. Não fazia sentido algum. E foi justamente no meio desse povo que Jesus fez o quê, gente? Montou o seu time, não foi? Olha só a expectativa do povo e olha só o que é que Jesus fez. E olha só quem Jesus é. Qual era o feriado mais admirado
as mais admiradas era justamente o povo que era a elite judaica, era o fariseu, era o saduceu, era aquele cara que estava no templo, era aquele da sinagoga, era aquele mestre da lei. Esse era o mais, era a elite, era o que era mais valorizado. Tanto é que aí chama a atenção de Jesus, chama a atenção daquele povo, como é que Jesus ele monta um time de 12 apóstolos, formado por gente analfabeta, formado por pescadores, formado por gente que vem da região da Galileia, e ele não vai chamar o estudioso da lei. E ele não vai na capital, em Jerusalém, e diz assim, eu vou montar os 12 daqui, quem é o mais inteligente daqui, quem é o que sabe mais a lei aqui, é esse que eu quero montar. Jesus não vai lá. Então isso tudo cai numa contradição muito grande. Esse Jesus tinha amor pelos samaritanos, que é uma coisa mais absurda do que você amar os samaritanos, que era inimigo do povo judeu. Esse Jesus, ele cruzou o mar da Galileia para se encontrar com um endemoniado que morava numa cidade chamada Gadara, que era mais uma cidade menosprezada. Por quê? Porque ali havia criação de porcos. E o judeu não pode comer porco. Então era uma cidade de gente pura. Jesus ele não só atravessa, como ele sai do barco, ele pisa naquela cidade, ele se encontra com o demoniado, ele expulsa o demônio na vida daquele homem, transforma a vida daquele homem. Como é, gente, que esse homem, esse menino que nasceu em Belém, criado em Nazaré, como é que ele pode ser o Messias dessa forma? Imagina só, se nós vivêssemos em Jerusalém e tivesse aquela expectativa em cima do Messias. Eu não sei se eu queria viver naquela época, não. Porque a expectativa era outra, totalmente diferente. Jesus ele tocava em leprosos. Isso ia até contra a lei de Moisés. Porque o leproso ele tinha que viver afastado de todo mundo. O leproso ele tinha que viver fora da cidade. Lá em Levítico fala que quem é leproso, ele tem que estar afastado, né? Tem que ser consultado lá pelo um dos mestres da lei. Se identificar a lepra, ele é afastado, é colocado para fora da cidade. E ele mesmo tem que sair gritando na rua, dizendo impuro, impuro, impuro. Um leproso. Agora, sabia que qualquer um de nós poderíamos ser um leproso naquela época? Vamos voltar, a gente está falando de mais de 2000 anos atrás. A medicina não é a mesma de hoje. Certo? Não tinha como identificar direito as doenças. Qualquer pessoa que tivesse uma alergia na pele, por exemplo, a minha esposa ela tem uma alergia no pé, que se ela tomar muita coisa com leite, essa alergia vai piorar o pé dela. Agora está bem, porque ela não está tomando nada com leite. Então o pé dela está liso. Mas se ela voltar a tomar, vai atiçar aquela alergia. Aquela alergia seria considerado lepra naquela época. Por conta de uma alergia no pé, ela teria que sair da cidade e sair gritando como impura, 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 eu sou impura, eu sou impura. Jesus ele olha para esse povo e diz assim, não, vem cá, toque e cura esse povo. Então Jesus era muito diferente. Eles não estavam esperando esse tipo de Jesus. Para o fariseu ele foi apenas mais um Jesus, como tantos outros daquela época. Por isso é que o Natal não importa para eles. Já para a multidão, Jesus até parecia ser o Messias. Jesus parecia ser ungido. Porque os milagres que ele realizava deixavam as pessoas maravilhadas e atônitas. E quanto mais as pessoas sabiam desse poder miraculoso que Jesus tinha, a multidão ia atrás dele. Tanto é que a Bíblia fala que a multidão seguia Jesus. Só que a multidão seguia Jesus querendo o quê? Um benefício. A multidão queria comida, a multidão queria cura, a multidão queria alguma coisa de Jesus. Mas a multidão não queria Jesus. Essa é a grande verdade. Quando as pessoas querem algo, é do ser humano, a gente faz tudo para agradar, não é verdade? Quando você quer algo da sua mãe ou do seu pai, o que é que você faz? Você vai... Ô, mãe, você não é tão linda. Papai, o senhor é o homem mais bonito do mundo. Ô, menino mentiroso. Mas são os coxinhas da vida. Minha autarquia, minha autoridade. Essa era a multidão, chegava para Jesus e dizia, minha autarquia, minha autoridade. Era isso. O povo queria algo de Jesus. E até passaram a crer que ele poderia ser o Messias, devido ao papel de curandeiro que ele tinha. Mas eles não reconheciam Jesus como filho de Deus. Filho de Deus não. Tanto é que quem é que lembra da frase gritada pelo cego de Jericó? Quem é que lembra? Cego de Jericó, quando ele sai gritando. Jesus passa e ele diz o quê? Jesus, filho de... Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não é filho de Deus.
Jesus, filho de homem, Jesus, nascido da carne, Jesus, tem misericórdia de mim. Porque o povo não reconhecia Jesus como Deus. Não tinha essa opção para eles. Até que chegou, gente, um dia. Chegou uma sexta-feira. Aqui era para falar de Natal, eu pulei para Páscoa. Chegou uma sexta-feira, o dia da morte de Jesus. No começo eu falei para vocês que eu não poderia falar do bebezinho que nasceu em Belém sem te levar a crer no homem que morreu no Calvário. Porque eu não poderia falar do bebezinho nascido em uma manjedoura sem falar, de fato, desse homem morto na cruz. Por isso que eu quero ler com vocês Mateus capítulo 27, do verso 45 a 54. O texto diz assim. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali pensaram que ele chamava o profeta Elias. Algum deles correu, ensopou uma esponja com vinagre, ergueu no caniço para que ele bebesse. Os outros, porém, disseram: esperem, e aí começaram a zombar. Vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram e sepulturas se abriram. Muitos dos povos santos que haviam morrido ressuscitaram. Saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. Olha só que cena. O oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo que havia acontecido e disseram, olha essa frase: este homem era verdadeiramente o quê? O Filho de Deus. Preste atenção nessa cena, gente. Naquele exato momento aconteceu algo que hoje nós conhecemos como, vamos explicando na ciência, um eclipse total. Tá? A ciência vai dizer, é um eclipse total. E foi isso que aconteceu lá. Mas olha que coincidência, na hora que Jesus clama e que ele morre, acontece o eclipse total. Ao meio-dia desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Depois de Jesus clamar, ele entrega seu espírito a Deus. Daí, a cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo, o que o texto diz. Essa cortina, ela separava o lugar mais santo, o santo dos santos, o lugar santíssimo. Esse lugar era um lugar do templo que o sumo sacerdote era o único autorizado a entrar uma vez por ano para fazer a expiação dos pecados, ou seja, para fazer aquele ritual de liberação de pecado do povo. Uma vez por ano que ele poderia entrar naquele local. E o texto diz que essa cortina ela se rasga. Agora, imagina só a cortina. A gente não está falando da cortina da nossa casa. E olha que a cortina da nossa casa para se rasgar é difícil, viu? Tem cortina aí que tem uns 20 anos e não se rasga. Tem mofo, mas não se rasga. A cortina do templo ela tinha cerca de 20 metros de altura e 4 dedos de espessura. Imagina só uma cortina dessa espessura aqui rasgar, gente. 4 dedos de espessura, com 20 metros de altura. E o texto diz que no exato momento a cortina se rasga. Justamente na hora que Jesus morre, naquela hora que ele entrega a sua vida, ela se rasga, ela traz um recado para aquele povo que não precisa mais desse local de expiação. Porque o próprio Cristo acaba de levar consigo o pecado de toda a humanidade. Aí o texto continua, a terra estremeceu, rochas se partiram, sepulturas se abriram, olha só que coisa. Ou seja, gente, houve muito temor. O mundo foi abalado naquele momento, diante daquela morte. Diante da atitude de um homem que sofreu por todos nós naquela cruz, o mundo inteiro foi abalado. Aconteceu coisas que nunca mais aconteceram. Aí Jesus, ele brada em alta voz, citando o Salmo 22. Jesus ora o Salmo. Jesus faz a oração de Davi naquele momento. Ele grita, meu Deus, por que me abandonaste?
Quando a gente vai para o Salmo, olha só o que é que Davi clama nesse Salmo. Salmo capítulo 22, verso 1, diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão distante de meus gemidos de socorro? Todos os dias eu clamo a ti, meu Deus, mas tu não respondes. Todas as noites levanto a voz, mas eu não encontro alívio. Davi não sente a presença de Deus com ele. E Jesus, nesse momento, pela primeira vez em toda a eternidade, lembrando que Jesus estava desde a criação do mundo, junto com o Pai, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Pela primeira vez em toda a eternidade, Jesus ele se sente abandonado. Ele percebe que Deus não estava com ele. E é justamente no momento em que ele carrega consigo o fardo de toda a humanidade, que ele carrega consigo o pecado de todos aqueles que já morreram, o pecado daqueles que estavam vivos, o nosso pecado, o teu pecado, o teu pecado, o teu pecado, o teu pecado, o meu pecado, o teu pecado. Jesus está carregando o pecado de toda a humanidade naquela hora. Imagina só. E o pecado, gente, pesa. Nós sabemos disso. Você sabe disso quando você peca. Porque a gente tem consciência do pecado. Porque o Espírito Santo mora com a gente. E por ter consciência do pecado, quando nós pecamos, nós sabemos e ele pesa. Nós sentimos o peso do pecado. Imagina só, Jesus que está carregando o peso do pecado de toda a humanidade. Ele pesa na mente, ele afeta o nosso corpo. Dói, machuca. Davi relata isso, ele relata essa experiência em Salmo capítulo 32. Davi diz assim: enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou. E eu gemi o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. O sofrimento de Jesus, gente, não foram as dores do prego nas mãos, embora tenha doído bastante. Não foi o espinho na testa, mas foi a dor de carregar um fardo que não era seu naquele momento. E sentir a terrível dor de estar longe de Deus. E sentir a terrível dor de ser abandonado por Deus. Jesus chega a pedir até anteriormente a Deus que, Senhor, se possível for, afaste a sua ira. Quando ele diz o cálice, ele está falando da ira. O cálice é o cálice da ira de Deus. Jesus, afasta a tua ira de mim. Só que ele obedeceu. E ele continuou até a cruz do Calvário. Tim Keller, ele cita que Jesus é a primeira e a última pessoa na história a quem foi dito que a obediência traria maldição. Em essência, o Pai o adverte: se você me obedecer, se você for fiel a mim, eu o desampararei. Se você me obedecer, eu vou lhe rejeitar. Eu vou mandar a sua alma para o inferno. É isso que Deus faz com Jesus naquele momento. E mesmo assim, Jesus obedeceu. Mesmo quando ele estava morrendo, abandonado pelo Pai, Jesus ele diz: Deus meu, ele não abandona também o seu Pai, ele continua crendo. Cristo foi desamparado pelo Pai para que eu e você fôssemos amparados. Esse bebezinho que nasceu lá em Belém, criado em Nazaré, ele foi desamparado por Deus para que eu e você fôssemos amparados. Sem o sacrifício dele, nós estaríamos no inferno, gente, que é isso que a Bíblia diz. E aí, naquele momento, Deus ele diz assim para Jesus: ó, você vai sentir o que é o inferno agora. Para que assim todo aquele que em você crê possa herdar a vida eterna. Jesus sentiu na cruz o que nós deveríamos sentir no inferno, que era a ausência de Deus. Tem um grande pregador, um dos maiores pregadores que já ouvi no mundo, chamado Charles Spurgeon. E um dos seus inúmeros sermões, ele diz assim, ele destaca bem: Jesus ele foi o nosso substituto, mas como ele não merecia o inferno, Deus o colocou lá momentaneamente, onde ele teve um castigo equivalente. Aí o que é que nós deveríamos sentir que Jesus sentiu? Tristeza, angústia, estado de miséria. Jesus estava nu na cruz do Calvário, só com um pano cobrindo. Sofrimento. Jesus sentia sede, aí ensoparam um negócio com vinagre para ele beber. Sentia sede, era um sofrimento. Mas sobretudo, Jesus estava desamparado por Deus. Que é o que nós deveríamos, se não fosse o sangue de Cristo por nós, sofrer no inferno. Esse abandono de Deus. O que aconteceu naquela sexta foi especial. Não foi uma crucificação qualquer. Se tivesse sido Barrabás, nada disso tinha acontecido.
Esse fenômeno só foi possível porque Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse fenômeno só foi possível porque aquele bebezinho que nasceu em Belém, criado em Nazaré, ele não era um Jesus qualquer. Ele era o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, amém? Porém o texto ele fala, finalzinho daquele texto lá de Mateus, que o oficial romano e outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com aquele terremoto e com tudo que havia acontecido. Então eles disseram, esse homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Esses homens estavam próximos a Jesus e vivenciaram de perto todo o seu sofrimento, toda a sua angústia, todo o seu clamor, ali do ladinho deles. Esses homens eram acostumados a lidar com crucificações. Eles sabiam que aquele homem que estava ali não era bandido, porque eles conheciam bandidos. Eles viram aquele Jesus e viram que não era um bandido. Eles viram que aquele Jesus não era um rebelde, porque em nenhum momento ele se rebelou, ele se revoltou, ele quis fugir. Em nenhum momento eles viram que aquele Jesus era um lunático, era um louco. Não, não foi isso que eles viram. Diante de todos os fenômenos que aconteceram, já que Jesus não era bandido, não era rebelde, não era louco, ele só poderia ser o Filho de Deus. A conclusão daqueles homens foi a mesma que Pedro teve alguns dias atrás. Mateus capítulo 16,